que é tributação e contabilidade.com.br, onde vocês conseguem encontrar uma série de conteúdos, inclusive os vídeos desses workshops, artigos publicados, pílulas de informação, podcasts, tudo relacionado à interação entre FRS e tributação corporativa. Nós demos início ao projeto no ano passado, temos uma série de 7 temas que já foram abordados, desde contratos de concessão, combinação de negócios, ativo imobilizado, hedge e outros temas de interesse prático, principalmente, né, Fernando? A gente tenta, na medida do possível, fazer uma conversa voltada para a prática empresarial e sempre a gente conta com essa interação de alguém do mundo contábil com alguém da área tributária. Damos boas-vindas a você também, Fernando, pela primeira participação aqui no nosso workshop. Eh, e inicialmente o que a gente tinha pensado era gravar o conteúdo e depois disponibilizar o gravado. Só que a pedido de muita gente que participou do primeiro encontro, que foi ao vivo, né, o encontro de lançamento, a gente manteve o formato ao vivo porque acaba sendo mais didático, né, mais interativo em termos de perguntas que surgem. E esse tema de hoje, embora na legislação tributária já venha de longa data, é um tema que tem ressurgido, né, principalmente nesse contexto de recuperação judicial, M&A de empresas que estão em dificuldade financeira, operacional. Então, é um tema que tem surgido bastante, né, Fernando, não só da perspectiva contábil, mas também tributária. Então, por isso que o tema de abertura da série de 2024 será o CPC 32. Para quem nunca participou aqui do nosso encontro, fiquem à vontade para abrir a câmera, o microfone, mandar perguntas no chat. A ideia é justamente que surjam questões e debates sobre o tema. E qual que é a agenda do nosso encontro? Primeiro a gente vai passar, né, Fernando, por um panorama geral sobre o CPC 32. Em seguida, eu vou falar rapidamente sobre as regras tributárias de perda de prejuízo fiscal e base negativa de CS, e depois entrar nesse contexto atual de possível perda desse crédito tributário quando eu adquiro o controle e também altero o ramo de atividade. Nós vamos avaliar, então, em que medida uma determinada operação pode ou não se enquadrar na regra que faz com que o saldo de prejuízo acumulado seja perdido. Perfeito, Fernando? Tem algum comentário inicial? Não, só agradecer, Diego, obrigado ao VBSO pelo convite. Bom dia agora formalmente a todos. Uma honra poder estar aqui discutindo com vocês e, como o Diego falou, a ideia é a gente fazer uma exposição inicial e também ouvir perguntas, dúvidas e críticas para a gente debater, dado que o público é bastante qualificado. A ideia aqui é realmente levantar a bola para os temas polêmicos para a gente poder discutir depois. Combinado. Vamos lá, Fernando. Você quer fazer a introdução do CPC 32? Eu não sou contador, mas também posso ir dando meus pitacos aí enquanto você fala. Fica à vontade. Claro, não é contador, mas conhece bastante de contabilidade. E eu vou fazer essa breve contextualização. Como eu falei, o público é bastante qualificado aqui, então não quero gastar muito tempo da gente tratando em assuntos mais básicos, mas é só para a gente entender um pouco do racional nessas interações que a gente tem tido em termos dessas, né, parceria com o pessoal do tributário que a gente tem feito da contabilidade. Por vezes a contabilidade é um pouco criticada, as normas FRS, o que é legítimo, mas é importante que a gente entenda o foco, os objetivos de cada uma das disciplinas. E eu acho que, como o Diego falou, a questão dos tributos diferido é um tema que tangencia as duas áreas e bastante importante. Então, como a gente sabe, a apuração dos tributos sobre o lucro no Brasil segue as normas tributárias Oi? e Você essas tem que clicar lá normas. e. Acho que tem alguém com microfone, Eu acho que talvez. alguém está com o áudio ligado, peraí. É, Deixa eu... e eu acho que sem querer. eu vou só pedir a gentileza de quem tiver com o microfone
Isso. Boa. E obrigado. E então, como a gente sabe, né, a figura do tributo corrente é algo muito natural, né? É o tributo a pagar, é o tributo daquele período. Então, como a gente vai discutir mais para frente, você tem um regime de apuração, normas tributárias que determinam qual tributo que deve ser pago. Isso gera um tributo a pagar, chamado tributo corrente. Só que, ao mesmo tempo, em razão das diferenças entre as normas contábeis e tributárias, então, Diego vai aprofundar isso, mas a gente sabe que as normas tributárias têm um regime específico, né? Segue uma lógica mais, né? O objetivo é recolhimento de tributos, é a tributação, enquanto que as normas contábeis não necessariamente o objetivo é esse. O objetivo é gerar informação, o regime informacional das sociedades, trazer informação para o usuário. Então, isso gera diferenças, e essas diferenças são justamente o que gera a figura do tributo diferido, que nada mais é, a gente vai trazer um breve exemplo aqui, nada mais é que basicamente o registro do regime de competência no que tange aos aspectos dos tributos sobre o lucro. Você poderia Perfeito, passar. Fernando. E o interessante é que nós, advogados, né, da área tributária, ficamos um pouco distantes do tema de CPC 32, tributo sobre o lucro, porque, em primeiro lugar, ele é pouquíssimo tratado ou nada tratado na legislação tributária, e segundo, que ele tende a ter um tratamento neutro para fins tributários. Só que o que me chamou a atenção lá no começo da carreira, quando eu comecei estudar contabilidade, para me aprofundar nas questões práticas, eram aquelas notas explicativas que conciliavam a alíquota nominal e a alíquota efetiva. Então, quem aqui está familiarizado com demonstração financeira vai ver que na apuração do imposto de renda do período e da contribuição social, existe sempre uma nota explicativa que concilia o tributo efetivamente recolhido no período e aquele que embora corresponda a resultados auferidos economicamente naquele exercício, a sua apuração, né, a sua dedução ou tributação vai ocorrer em períodos futuros. Então, a gente vai entrar um pouquinho num exemplo prático, mas eu concordo com o Fernando que a questão central por trás da tributação sobre o lucro e ativos e passivos fiscais diferidos é o regime de competência. Eu acho que um exemplo simples aqui, Fernando, para fixar essas premissas que a gente tem comentado aqui, é a hipótese em que, por exemplo, uma empresa, nesse caso a ABC Projetos, presta um serviço de consultoria ao governo federal. Aí oferece uma receita de 35 mil. A gente sabe que a legislação tributária federal, em geral, permite que essa tributação ocorra no momento do recebimento e não no reconhecimento da receita correspondente pelo regime de competência. Se não existisse a disciplina contábil de reconhecimento de tributos correntes e diferidos, como que ficaria a informação da ABC Projetos SA? Ela prestou o serviço para o governo, reconheceu uma receita no resultado, que depois é reciclada para o balanço na conta de reserva de lucros, né, no patrimônio líquido, e não teria nenhuma despesa associada. Claro que aqui, de forma bastante simplista, nós estamos considerando apenas a perna da receita, não estamos considerando o custo do serviço prestado. Mas o fato é que, não havendo essa normatização contábil sobre tributos correntes e diferidos, a informação do ano 1 seria de que ela teve um lucro de 35 mil, exatamente o valor da receita que ela oferiu com a prestação de serviço para o governo. Ao passo que no ano 2, ano em que ela efetivamente recebe a receita e apura o IR, CS devido sobre essa receita, ela tem um prejuízo, né, de 16.900 aqui, né, na verdade, 9 e conta para advogado 35 aqui dá mais ou menos 11.900, 11.900. perfeito? Então, percebam que, não havendo essa normatização contábil de tributos diferidos e correntes, a figura do ano 1 mostraria um lucro de 35 e no ano 2 um prejuízo de 11.900, que nada mais é do que 34%, a alíquota conjugada de RCS, sobre aquele lucro do período anterior. Então, a pergunta que se faz, né, do ponto de vista da contabilidade, da produção de informação contábil útil, é essa informação é útil do ponto de vista do investidor, do credor, né, dos usuários da informação contábil? Certamente não. Estou deslocando
para períodos diferentes uma despesa cujo fato gerador, entre aspas, ocorreu no ponto de vista contábil no ano anterior. Então, o que a gente consegue extrair desse exemplo bastante simplista, né? Qual que é o valor que a ABC Projetos deve no ano 1? Considerando o diferimento da receita para o recebimento, efetivamente é zero, né, Fernando? Ela oferiu uma Isso. receita contábil de 35, mas como a tributação é no caixa, ela não deve zero. Então, aqui a gente começa a se familiarizar com os termos. Então, o imposto de renda corrente, aqui eu vou fazer referência ao imposto de renda, mas vale para CS, é zero. E o que ficou diferido para períodos futuros? Os 11.900, que são 34% sobre o lucro de 35. Então, o que a gente observa nessa projeção aqui é que ela tem um IR corrente de zero, mas um IR diferido de 11.900. E como que isso interage com os objetivos do CPC, né, 32, Fernando? É estabelecer esse tratamento contábil para tributos correntes e diferidos, sempre tendo como pressuposto básico uma premissa que é a seguinte: quando eu liquidar um passivo ou recuperar um ativo, isso vai implicar maior ou menor pagamento de imposto de renda. Então, aquele contas a receber do governo, no exemplo da ABC Projetos SA, quando ele for recebido, não vai gerar um tributo de 11.900. Significa, então, que a recuperação daquele ativo vai gerar um tributo futuro. Portanto, gera um passivo fiscal diferido. E por aí vai. E o destaque para o encontro de hoje é o tratamento que se dá para o ativo fiscal diferido advindo de prejuízo fiscal, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente na parte tributária. Tá correto, Fernando? Tem algum Não, tá comentário? perfeito. E esse exemplo é muito didático, porque aí você mostra o efeito isolado. E eu acho que é importante porque a gente tem que lembrar que o lucro ele é base para diversos, colocar assim, ele é input para diversos tipos de contrato, né? Então, por exemplo, os dividendos que agora estão bastante na mídia aí em relação a algumas empresas estatais, mas você imagina o seguinte, o exemplo que o Diego deu. Eu poderia distribuir todo esse lucro, aqueles 35 mil, eu poderia pagar bônus para executivo em cima daquele 35 mil. Eu falo, olha, teve um lucro de 35 mil, você tem uma participação em cima desse lucro aqui, eu posso pagar isso? Eu poderia avaliar a performance em cima disso? Porque imagina que eu sou executivo do ano um. Vamos pôr a performance do Fernando. Ganhou 35 mil. Aí muda o executivo, entra o Diego no exercício seguinte. Ó, o Diego, o Fernando é muito melhor, porque o Fernando gerou um lucro de 35, o Diego está gerando uma despesa. Faz sentido isso economicamente, do ponto de vista informacional, para a base dos contratos? Foi como bem explicado, não faz sentido, né? Se você tem o registro contábil de efeito econômico no momento zero, e você já sabe que você vai ter a tributação no momento seguinte, é um pouco da lógica do acessório do principal. Se você lançou na contabilidade, né, independente de pagar o tributo, mas você, é brincadeira, falando no caso de ações aqui. Se você tem uma carteira de ações, você, né, comprou determinado papel, no final do período você faz a marcação ao valor justo daquilo. É um evento econômico que está registrando na contabilidade um ganho e perda no instrumento financeiro. Você tem que pagar o tributo? Não, você não precisa pagar o tributo agora porque você não realizou a operação. De qualquer forma, quando você realizar, você vai ter que pagar. Ou, no caso, a gente vai ver se vai poder deduzir algumas despesas no momento seguinte. Então, realmente, a ideia do CPC 32 é um pouco trazer isso para o mesmo período. Você tentar apurar um resultado mais correto de forma que você possa distribuir, tentar apurar um lucro que é aproximado, mas mais próximo da realidade econômica, trazer informação para ajudar o valuation das empresas, ajudar o banco a conceder crédito ou não, enfim, avaliar a performance. Então, o cerne da questão, o que é importante? Como o Diego explicou, o CPC 32 não é uma norma tributária. Ele é uma norma contábil que fala assim, dado que você tem efeitos tributários, em todos os países tem que pagar tributo sobre o lucro, que são determinados com base no regime fiscal, que é o governo de cada país que determina. Como é que eu reconheço isso na contabilidade? E como a gente sabe,
acho que a maioria dos países do mundo, a contabilidade societária não segue a contabilidade fiscal. São elas têm dois objetivos distintos. Então, como isso acontece, o lucro contábil ele precisa ser ajustado, entre aspas, para você recolher os tributos sobre o lucro, vai dar ensejo a essas diferenças. E aí, Diego, como você bem explicou, o CPC 32 ele vai falar, olha, dado esses efeitos, como é que eu contabilizo isso? Fernando, posso te fazer uma pergunta? Ou é melhor eu mandar aqui no chat? Não, pode fazer, e se for difícil, gente, o Diego está aqui para me ajudar. Não, ela foge um pouco do tema que vocês vão abordar agora, mas ela tem um pouco relação com a particularidade do Brasil, que além de ter tributos sobre o lucro, também tem tributos muito relevantes sobre a receita, o PIS e COFINS, e que também podem ter um descasamento temporal em relação ao registro de uma receita contábil e a sua tributação. Teria alguma razão específica para no Brasil a gente não ter trazido o CPC 32 para além de tributos sobre o lucro, também para tributos como sobre a receita, como o PIS e COFINS? Ótima pergunta. A razão principal, eu diria que é muito mais questões de convergência, dentro dessa lógica de que você não quer alterar muitas normas aqui no Brasil, para não. Basicamente, você não estaria convergente, né? A ideia é que você possa fazer adaptações nos CPCs, mas geralmente, quando tem uma opção, aí você pode fazer, você não poderia fazer algo que seria contrário às normas internacionais. Agora, dito isso. O que você falou está absolutamente correto. Inclusive, tem empresas que fazem, não aplicam o CPC 32 e não tem norma específica que trata disso, mas o que a empresa faz, fala, olha, isso se aplica ao PIS e COFINS, poderia se aplicar até o ICMS e outros tributos, que é basicamente o seguinte, olha, se eu tenho uma diferença no momento em que eu vou recolher o tributo, né? Então, podemos dar um exemplo de ajuste a valor presente, né? O ajuste a valor presente de receita, como vocês sabem, quando a empresa vende a prazo, vamos colocar um exemplo hipotético, eu estou vendendo em 12 prestações de R$ 1.000, tá? Para receber em 12 parcelas iguais de R$ 1.000, e aí eu falo para o meu cliente, é sem juros, né? Muito bem, então nominalmente eu receberia 12 mil. De acordo com a norma contábil, e aí geralmente mais acima de um ano, mais abaixo de um ano, quando isso é relevante, você deveria fazer o ajuste a valor presente disso. Quando você faz o ajuste a valor presente disso, esses 12 mil, vamos colocar hipoteticamente aqui, que ele viraria 10 mil. O que a norma contábil fala? Você vai reconhecer o 10 mil na cabeça e os 2 mil você vai registrar como uma redutora do contos a receber e você vai reconhecendo isso ao longo do tempo como uma receita financeira. De tal forma que eu segrego a receita, digamos assim, de compra e venda de mercadoria com o resultado financeiro da operação. Muito bem. Só que a tributação, ela vai acontecer como você falou, com o reconhecimento da nota fiscal, né? Com a nota fiscal, eu emiti a nota fiscal de 12, eu vou ter que pagar os tributos sobre essa nota já em T0. E aí a pergunta é, se eu lanço uma receita de 10 com todos os tributos da nota que são sobre 12, eu vou teoricamente estar majorando os tributos em T0, né? Então, algumas empresas têm um pouco dessa lógica quando acontece esses casamentos de fazer quase que um ICMS ou um PIS e COFINS meio que diferido, que não é aplicável ao CPC 32, mas foi uma maneira das empresas de tentar, novamente, o objetivo é o mesmo que você falou, Diogo, que é a questão do regime de competência. Então, acontece, eu diria que é muitas vezes avaliada a questão de materialidade, custo-benefício de fazer isso, mas apesar de não ter uma norma específica, ela é defensável, porque se eu estou, digamos assim, diferindo uma parte da receita contabilmente, né, eu deveria talvez diferir a parte de tributo concomitante, a lógica do principal e o acessório caminharem juntos, tá? Diego, não sei se você quer complementar alguma coisa, fica à vontade. Não, perfeito. Acho que foi ótima a explicação, Fernando. E a gente vê muito isso, por exemplo, em contratos de concessão, né? Que você tem diferimento tanto do imposto de renda, contribuição social e do PIS e da COFINS. E aí a gente observa que em muitas demonstrações financeiras aparecem PIS e COFINS diferidos, né? Beleza. Então, acho que é uma particularidade do nosso regime tributário, mas que essa falta de convergência, falta de adaptação à convergência plena, acaba gerando esse ruído em alguns casos. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat, alguém mandou.
Bom, qualquer coisa, o Diogo vai Isso. também Eu comentando fiquei. se tiver alguma pergunta. E aqui, demonstrando essa correlação entre resultado contábil e lucro tributável, o Fernando acerta quando menciona que na maior parte dos países existe divergência entre a apuração tributária e a apuração contábil, que é o que a gente chama de modelo de dependência parcial, né, que basicamente significa que nosso ponto de partida é o resultado contábil, mas o legislador tributário estabelece diferentes critérios para fins de tributação, seja para reconhecer uma receita como não tributável, em qualquer cenário ou naquele momento, ou uma despesa indedutível, de forma temporária ou permanente. A gente vai falar um pouquinho disso na sequência. Mas a geografia da correlação entre resultado contábil e apuração do lucro real é essa projetada aqui. Eu tenho uma apuração tributária, que pelo artigo 6º do Decreto-Lei 1598, falando do imposto de renda, é o resultado contábil do exercício ajustado por adições, exclusões e compensações. E é por essa razão que, em geral, não há coincidência entre o lucro tributável e o lucro contábil, exceto em raras situações em que eu tenho uma coincidência porque não há nem adição, nem exclusão e nem compensação feitas pela pessoa jurídica. Então, eu parto do resultado contábil, faço os ajustes da legislação tributária para chegar no lucro real ou prejuízo fiscal, tá? As adições e as exclusões, que eu vou comentar a seguir, é o que geram as diferenças que a gente chama ou de temporária ou de permanente, perfeito? E a noção de diferenças decorre de um confronto, né, Fernando, entre base contábil e base fiscal. Né? A pergunta principal que se faz para você saber se eu vou ter alguma diferença entre a base tributária e a base contábil é se, para fins tributários, a base contábil daquele ativo vai ser totalmente aceita pela legislação tributária. E idem com relação ao passivo. Se a resposta for negativa, ou seja, eu tenho uma base fiscal que descola da base contábil, esse descasamento, ele é temporário ou ele é permanente? Tá? Traduzindo em exemplos mais simples, né? O que que é a diferença permanente? É aquela diferença que a legislação tributária atribui um tratamento diferente daquele previsto para a contabilidade e não haverá repercussão futura. Né? Alguém vai me perguntar, ou fala um exemplo bem simples, receita de equivalência patrimonial, né? A gente sabe que a receita de equivalência patrimonial, ela tem subjacente uma previsão de isenção da distribuição de lucros e dividendos, embora a gente saiba que não são as mesmas coisas e nem o mesmo tratamento contábil, mas o que ocorre é que, para fins de RCS, o resultado positivo de equivalência patrimonial, que é o resultado que decorre de investimentos em controladas e coligadas, ele é excluído da apuração do IR da CS. A lei prevê que vai ser tributado em outro momento? Não. Ela prevê que quando houver esse resultado positivo de equivalência, ele não é tributado. Assim como também prevê que, sendo um resultado negativo, essa perda do resultado de equivalência não é dedutível, nem agora e nem no futuro. Então, eu tenho uma diferença entre base contábil e base fiscal, que ela é permanente, que ela nunca vai se encontrar no tempo por conta de um diferimento, por exemplo, da legislação tributária. Tá? Aqui um exemplo numérico para facilitar e, coincidentemente, né, Fernando, usando o seu exemplo do ajuste a valor justo, né? O artigo 13 da Lei 12.973 e vários artigos esparsos atribuem, em resumo, neutralidade fiscal para o ajuste a valor justo. A legislação diz o seguinte: se eu tenho, por exemplo, um instrumento financeiro que é mensurado ao valor justo, quando esse resultado for positivo, aquele resultado positivo, desde controlado em subconta, não é tributável no momento em que contabilmente ele é reconhecido. Então, percebam que na DRE dessa empresa aqui, no exemplo ilustrativo, eu tive receitas que eu assumo todas sejam tributáveis, despesas e custos também assumindo sejam dedutíveis, e eu tenho esse ganho de valor justo de 9 milhões.
Para fins contábeis, tudo isso compõe o resultado do exercício, né? O lucro antes do imposto de renda da CS, que a gente chama de LAIR, é de 15 milhões. 35 menos 29 mais 9. Ocorre que, para fins tributários, o meu ponto de partida é o resultado do exercício, mas nesse caso eu tenho uma exclusão. Por que eu tenho uma exclusão? Porque a lei determina que o AVJ é tributável, mas não nesse momento. Então, percebam que o meu lucro real, que é a base de cálculo do imposto de renda, foi de 6 milhões, enquanto o meu resultado contábil tenha sido de 15. O que isso significa dizer? Que no período atual, corrente, eu tenho uma despesa de R de 2 milhões e 40 ICS, que gera a despesa de R ICS corrente. Mas eu também tenho uma despesa diferida de R de 5.100. O que são esses 5.100? 34% sobre o ajuste a valor justo. Percebam, retomando aquele exemplo da ABC Projetos SA, que olhando para o resultado do exercício, que foi de 15 milhões, eu tenho uma despesa total de R de 5.100, que é composta. Desculpa, eu tinha falado 5.100 era 34 de 9, na verdade é o 3.060 aqui embaixo, tá? O resultado contábil do exercício é de 15 milhões, 34% disso gera uma despesa de R de 5.100, que eu tenho que segregar, né, Fernando, entre o que é Isso. corrente, 2,40, daquilo que, quando realizado para fins tributários o AVJ, vai me demandar um dispêndio de 3,60. Então, notem que na DRE vai aparecer a despesa de R de 5.100. Quanto que eu tenho que recolher para o governo no ano corrente? 2,40. Quanto que eu recolho em períodos futuros? 3,60. Isso casa com aquela informação que o Fernando falou, de, pelo regime de competência, reconhecer a performance da entidade a partir da tributação sobre o lucro que foi gerado naquele período, ainda que não efetivamente devido e recolhido para os estados, no caso para a União, né? E também reconhecer aquilo que vai para o futuro. Portanto, se eu entrar como executivo, né, como o Fernando mencionou, no ano seguinte, essas operações já foram integralmente retratadas na DRE do ano anterior. O resultado e o tributo sobre esse resultado, que foi gerado. Portanto, aqui a informação atende ao regime de competência. Bom, e o que que seria uma diferença temporária dedutível? Muitos aqui são familiarizados com demonstrações contábeis, mas um exemplo que é familiar tanto para contador quanto para tributarista é a tal da provisão, né? Eu tenho provisões que, da perspectiva tributária, pelo menos desde 96, elas são integralmente indedutíveis, exceto em determinadas situações de valor da dívida, se tem garantia, se não tem, tempo de vencimento, processo de cobrança administrativa ou judicial, mas o que importa para o nosso encontro aqui é ter presente que, olha, provisão para fins tributários é indedutível, porque é uma expectativa de perda em relação ao seu crédito, tá? Só que para fins contábeis, a gente sabe que a provisão representa uma despesa. Então, fixando aquilo que está sendo dito, o resultado contábil do exercício é de 3 milhões, composto por receitas tributárias de 89, custos de serviços prestados de 72, dedutíveis, e uma provisão indedutível de 14. Notem que essa provisão afeta o resultado do exercício. Resultado esse que é justamente o ponto de partida para a apuração do IR e da CS. Então, como eu tenho uma adição de 14, ou seja, eu aumento a minha base tributável por aquela provisão que o legislador tributário falou, eu não admito a dedução dessa despesa nesse momento, eu chego a uma base tributável de 17. O que isso significa dizer? Que se eu olhasse apenas para a DRE, sobre um resultado de 3 milhões, a despesa de R foi de 1 milhão e 20. E alguém que está começando a interagir com o tema agora vai falar, pô, mas na coluna da direita, Fernando, você está me falando que eu tenho que recolher 5.780? Como é que minha despesa na DRE vai estar de 1
e 20. Porque, embora a despesa corrente que eu tenho que recolher para a União seja de 5.780, eu tenho direito à dedução dessa provisão quando lá na frente essa perda se confirmar. Então, nesse caso, eu tenho um ativo fiscal diferido, porque quando se realizar essa perda estimada, eu tenho direito à dedução. Então, no final do dia, 5.780 do tributo corrente menos 4.760, que é esse meu ativo fiscal diferido sobre diferença temporária dedutível, gera a informação da DRE de que nesse período corrente a minha despesa de RCS foi de 1.020.000. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Fernando, você tem algum comentário? Não, eu acho que o exemplo também, a didática que você teve foi ótima. Eu acho que, assim, resumidamente, é isso que você explicou. Sempre que você tiver uma diferença temporária que for tributável no futuro, você vai ter algo que vai ser tributável, ele vai te gerar um passivo, que a gente chama de R diferido passivo ou um passivo fiscal diferido. Sempre que você tem uma diferença temporária dedutível, então uma diferença temporária hoje que vai ser dedutível no futuro, que é esse exemplo que a gente trouxe, você vai gerar um ativo fiscal diferido ou um IR diferido, IRCS diferido ativo. E a lógica é bem o que você explicou. Esse exemplo das provisões é clássico e basicamente todas as empresas vão ter. Como vocês sabem, o reconhecimento da provisão é pelo regime de competência, aquela regrinha, né? Provável, possível e remoto. Possível e remoto. Possível, divulga em nota explicativa, o remoto nem precisa divulgar, mas você pode, mas só contabiliza no balanço, né? Gerando uma despesa e um passivo, aquilo que é provável. Então você registra uma provisão pelo regime de competência, porque ela é provável que vai acontecer, não paguei ainda, eu gero o passivo, só que ao gerar esse passivo, eu vou diminuir meu lucro, só que essa despesa que eu lancei, o fisco vai falar, não, isso aqui não é dedutível. Exclui, né? Exclui ou adiciona na base de cálculo para eu calcular a base de cálculo, o lucro real para aplicar líquido e calcular o imposto que eu tenho que pagar agora. Só que, vamos imaginar que no período seguinte, essa provisão eu perco o processo e tenho que liquidar, vocês concordam que isso não vai transitar pelo meu resultado novamente? Por quê? Porque eu já lancei a provisão. Ela pode já lançar, se ela for diferente, eu vou ter um complemento ou uma redução, mas se por um acaso eu provisionei 14 mil de processo civil e na hora da liquidação foi 14, não vai ter mais efeito em resultado, vai ter efeito em caixa, porque já transitou na minha DRE uma vez. Então, como eu já lancei a despesa, eu lanço também o efeito desse imposto. E a lógica aqui, eu reduzo minha despesa de imposto corrente, um pouco nesse conceito que o Miguita falou, que o Diego falou, de que é como se eu estivesse pagando um tributo antecipado, que quando eu efetivamente liquidar, aí ele vai virar dedutível. Então, a diferença temporária dedutível é muito comum para provisões, PDD, e esse tipo de coisa que basicamente a lógica é o seguinte: contabilmente, segue mais o econômico regime de competência e o fisco falou, olha, como é uma estimativa, tem julgamento, espera você perder o processo e liquidar e você deduz. Então a dedutibilidade acontece depois. E aí, novamente, Diego, como você explicou, o diferido é a maneira de compatibilizar isso entre os dois períodos. Perfeito. O Ganin comentou, é importante mencionar onde que figura na DRS a provisão, né? Imagino que é a provisão do IR. E parece que a gente combinou, porque o slide seguinte, Ganin, mostra um exemplo aqui de uma DRE que traz, assim, para uma demonstração financeira publicada, o que a gente está falando. Então, percebam que no resultado antes dos tributos, que é o tal do LAER que a gente comentou, a alíquota nominal é de 34%. Tá vendo? Ó? 971 milhões. E aqui eles fazem as conciliações que a gente comentou, diferenças que descolam a base contábil da base tributária. E aí eles chegam na despesa de RCS corrente de 801 milhões. Se você olhar as demais notas explicativas, vai ter um lançamento de 170 milhões aproximadamente que mostram essa diferença. Tá vendo? Ó? E aqui em cima, o Ganinho, ó, composição dos tributos no resultado. 104, Isso. 697 dá 801.
Por que que não casa perfeitamente com a diferença do resultado contábil? Porque provavelmente eu tenho despesas indedutíveis permanentemente e receitas não tributáveis permanentemente, como é o caso, por exemplo, de equivalência patrimonial. Então, concluiu para eu Isso. conectar aqui meu carregador do... É isso, ótima pergunta do Ganin. Essa questão é exatamente isso. Assim, a norma contábil pede uma reconciliação entre o que a gente chama de alíquota nominal, que seria, digamos assim, os 34%, e a alíquota efetiva. As diferenças entre a alíquota nominal e efetiva, basicamente, a gente fez uma pesquisa na FE, teve orientando meu, que é da Receita, as três principais causas que fazem a alíquota efetiva das empresas baixar, como vocês já imaginam, juros sobre capital próprio, operações de reestruturação societária envolvendo ágio e alguma coisa de operação no exterior, enfim, que você tem alíquotas diferenciadas. Então, isso faz com que a alíquota das empresas reduza. E aí a segregação do que é esse o corrente seria o imposto a pagar, sempre vai ficar no circulante, seja como imposto a pagar ou imposto a recuperar. Já o diferido, não sei, é uma crítica também. A norma, apesar da diferença temporária poder ser no próximo exercício, ela se realizar no próximo exercício, a norma contábil, ela, digamos assim, ela exige que fique no não circulante, tá? Que é uma crítica até mais doutrinária que a gente tem, que é falar assim, olha, se a diferença é mais de curto prazo, deveria ficar no circulante. A norma pede que isso fique no não circulante e ela pede também, pede não, exige que isso não seja ajustado ao valor presente, tá? Então, tem algumas limitações da norma também, mas essa transparência, essa nota que o Diego está mostrando, talvez seja uma das principais notas para você entender efetivamente as diferenças temporárias e principalmente as permanentes, para verificar qual que é a alíquota efetiva das empresas. Então, como o Diego falou, você tem algumas empresas, por exemplo, se for uma empresa holding, que ela tem muita equivalência patrimonial, ela vai ter uma alíquota efetiva muito baixa, porque tudo que ela recebe de receita não tem efeito, e isso de maneira permanente, né? Não é o diferido. Então, é muito interessante para fins de análise dar uma olhada nessa nota explicativa e também talvez entender o seguinte: sempre que a gente está falando de algum impacto em lucro, independente se pagar o imposto ou não, é sempre importante fazer essa conta após o tributo e após o diferido. Então, assim, se eu estou lançando uma despesa de R$ 100 no resultado, qual que é o impacto dela no lucro? Vai ser meia meia. Porque você tem sempre o 34%. Se eu estou lançando uma receita do ganho a valor justo, que a gente falou, de 1.000, qual que é o impacto na última linha, no lucro? Ele vai ser de 660, porque tem 34% de imposto. Independente de eu pagar o imposto, eu estou considerando diferido. Então, o net, que vai impactar a última linha, geralmente a gente sempre já considera esse líquido para fins de impacto, que o pessoal analisa muito impacto em lucro, né? Quanto que isso vai impactar meu lucro e tal. Então, eu acho que é importante considerar esse efeito e aí sempre dentro de um pouco dessa lógica da alíquota efetiva da empresa, né, Diego? Perfeito. Não, e um detalhe interessante é que ter a consciência de que existe essa diferença entre o tributo apurado nominalmente nas DFs e aquele efetivamente devido, faz com que você não caia em algumas informações equivocadas que são divulgadas, né? Por exemplo, quando se fala na reforma tributária sobre a renda, é comum a gente observar nos noticiários que o governo sustenta que, olha, a alíquota efetiva dos bancos é de aproximadamente, sei lá, 17% e não 40%, das empresas em geral é 21%, não 34%. Simplesmente por uma razão contábil de que provavelmente o resultado foi afetado por itens que não são tributáveis naquele momento, mas que serão no futuro. Né? O exemplo de banco. Tem uma série de títulos, valores mobiliários, instrumentos financeiros que são marcados a mercados, né? O famoso MTM, cuja tributação é diferida para o momento da liquidação do ativo. Então, naturalmente, eu vou ter uma receita reconhecida contabilmente, que vai afetar positivamente o meu lucro, mas que não vai gerar imposto devido naquele período, porque a legislação tributária impõe que seja tributado na liquidação. Só que de posse dessa informação, o governo fala, olha, a alíquota efetiva média dos bancos ano passado foi 17%.
Aí quando você vai depurar as informações é porque tem resultado de equivalência, resultado de valor justo, resultado de MTM. Então ter essa consciência faz com que você tenha uma visão um pouco mais crítica sobre as informações que são prestadas na mídia. Perfeito? E aqui, então, retomando o exemplo de abertura do nosso encontro, que não aplicando o CPC 32 gerava aquele descasamento, aquela formação inútil, né, no sentido técnico da palavra. No ano 1, a empresa ABC Projetos prestou serviços de 35 mil para o governo. A gente comentou que essa receita seria diferida para fins tributários quando do seu recebimento, mas para fins contábeis ela gera uma despesa de R no momento em que é reconhecida, de 11.900. Portanto, eu vou reconhecer na DRE o IRCS e um crédito no passivo como IR diferido. Como o Fernando comentou, para fins da normatização contábil, por mais que ocorra no ano 2 a liquidação, para fins contábeis eu trato sempre no passivo não circulante, quando for passivo diferido, e no ativo não circulante, quando for ativo, não sujeitos a ajuste a valor presente. E no ano 2, recebendo o caixa do governo, portanto, disparando a tributação do IR da CS, eu tenho duas formas, basicamente, de fazer o lançamento contábil, né, Fernando? Eu reverto o passivo fiscal diferido contra o resultado do exercício e depois baixo, né, o IR corrente, ou eu faço uma mera troca em linhas patrimoniais, mudando o nome da conta, de diferido para corrente. Eu não sei se tem algum problema técnico, Fernando, fazer de uma ou outra forma? Não, não tem nenhum problema técnico. Eu acho que o que você explicou é importante que, à medida que, quando o tributo se tornar dedutivo ou tributável, você vai, digamos assim, realizar o tributo diferido. Então, como a gente falou, é uma diferença temporária. Então, ele vai ficar ali até você realizar. Então, vamos pegar o exemplo do MTM, né? Se você fizer o MTM e segurar o ativo ali por anos, o diferido fica ali. É só no momento em que a diferença temporária desaparecer, porque aí eu fiz com aceitar a dedutibilidade da tributação, você vai reverter e isso aí você vai ter, né, essa, digamos assim, realização ou estorno da conta e das duas formas estão corretas. Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Porque a gente vai passar agora para o panorama tributário. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, fica à vontade para abrir a câmera, mandar no chat, tá bom? Se alguém tiver algum comentário também. Bom, como que tudo isso que a gente falou até aqui interage com a legislação tributária? Eu comecei dizendo, Fernando, que esse tema é pouquíssimo explorado na doutrina tributária, porque de fato ele acaba tendo uma neutralidade, pelo menos direta, na apuração do IR, CS, PIS e COFINS. Por quê? No caso do IR da CS, a razão decorre da própria definição, da materialidade barra base de cálculo do IR da CS. Como na legislação o ponto de partida é o lucro antes do IR da CS, então, naturalmente, os ajustes que a gente mencionou aqui, de IR diferido ou IR corrente, ocorrem numa linha abaixo, né? Below the line, como o anglicismo determina. Portanto, ele não afeta o ponto de partida. Se ele não afeta o ponto de partida que eu faço ajuste de adição e exclusão, ele não compõe a base de cálculo. No caso do PIS e da COFINS, poderia gerar alguma dúvida, porque o lançamento a crédito no resultado corresponde ao lançamento de receita enquanto gênero, né? Então, alguém poderia dizer que se eu reconheço um ativo fiscal diferido cuja contrapartida é receita no resultado, teria potencialmente uma incidência de PIS e COFINS. Só que aqui, pela própria definição jurídica do conceito de receita, que já foi discutida no âmbito do STF, a doutrina também tem critérios bastante consistentes para determinar o que é uma receita tributável pelo PIS e pela COFINS, seria bastante tranquilo concluir que não estão sujeitas às contribuições pelo PIS e COFINS, os ajustes positivos no resultado. Perfeito? Aqui só um exemplo didático, né, citando as bases legais, do porquê que a provisão para o IR
que vai englobar tanto o corrente quanto o diferido, não afetam um ponto de partida da apuração do IRPJ e da CS. E aqui só um comentário curioso. Eu sempre entendi que o artigo 6º do Decreto-Lei 1598 comete, Fernando, uma impropriedade técnica, porque ele diz que o lucro real é o lucro líquido do exercício apurado conforme a legislação comercial e por aí vai. Só que o lucro líquido do período é o lucro depois da provisão do IR. Então, o mais correto seria que a legislação dissesse que lucro real é o resultado contábil do período, ou lucro do período antes da provisão para IR e CS, porque se eu olho para o lucro líquido do período, eu pegaria essa linha de baixo e viraria um cálculo circular. Porque sempre que eu pegasse essa última linha e apurasse o lucro real, ia mexer na linha de cima da provisão para o R. Então, eu ia ter que refazer o cálculo, ia virar um cálculo, uma conta circular. Então, eu parto do lucro antes do imposto de renda, faço adições e exclusões e chego no lucro real. Tá claro, pessoal? E com relação ao PIS e a COFINS, só o fato de existirem precedentes mostra que em algum momento teve dúvida por parte das autoridades fiscais. Mas o fato é que dos precedentes que existem, todos são favoráveis no sentido de que o ativo fiscal diferido, reconhecido pela entidade, a contrapartida seja receita no resultado, não é tributável pelas contribuições sociais. Tá certo? Aqui mais alguns precedentes, só para demonstrar que já há muito tempo houve questionamento e eu desconheço mais recentemente questionamentos nessa linha. Eu nem vou entrar no mérito, embora seja um tema atual, mas foge um pouco do nosso escopo de hoje, sobre os programas de parcelamento, programas de autorregularização, possibilidade de você utilizar prejuízo fiscal de controladas para pagar o parcelamento de outras empresas do grupo. Isso pode gerar uma certa controvérsia contábil e tributária de como que eu faço o entrelaçamento entre crédito tributário de prejuízo fiscal, por exemplo, de uma empresa do grupo que é utilizada por outra empresa do grupo para fins de pagamento desses parcelamentos. Eu acho que é um tema bastante complexo, né, do ponto de vista contábil e tributário, e que pode eventualmente gerar uma discussão sobre a tributação pelo IRCS, PIS e COFINS. Tá? E aqui eu trago um exemplo que depois a gente vai retomar com base na fala do professor Fernando sobre o IR diferido sobre prejuízo fiscal e base negativa, que é o tema específico do nosso encontro, mas eu já antecipo a importância do que o Fernando vai falar em seguida. Tá? Esse é um caso que foi discutido no CARF, tá? Depois eu coloco o acórdão aqui, mas ele é interessante porque houve um questionamento sobre um resultado distribuído a partir da formação ou do reconhecimento de um ativo fiscal diferido. Tá? Como que era o contexto fático da empresa? Do caso, né? Houve uma redução de capital para absorção de prejuízo acumulado. Para quem não é familiarizado com o tema, a redução de capital na lei das SA é prevista em duas situações: para absorver prejuízo acumulado, eu não preciso de formalidades específicas, eu simplesmente reduzo o prejuízo acumulado absorvendo a conta de capital social, como está no exemplo aqui, ou eu posso reduzir o capital quando for julgado excessivo, que é um tema, de certa forma, subjetivo, porque não existe uma definição legal do que deve ser considerado como excessivo para fins de desempenho da atividade, por aí vai. Só que a redução de capital nessa segunda hipótese é aquela que tradicionalmente a gente se depara para fins tributários quando eu devolvo bens, né, do ativo, né, direitos, bens, para o acionista ou para o sócio e depois ele é vendido, por exemplo, na pessoa física. Lembram daquelas discussões? Reduziu o capital e vendeu na física que recebeu a devolução da participação. Então, essa segunda hipótese de redução, eu cancelo, né, uma parcela do capital social e entrego os ativos correspondentes para o sócio acionista. Tá? Nesse exemplo aqui do caso que foi discutido no CARF, foi uma mera redução de capital para absorver prejuízo acumulado. Em seguida,
Tá, eu vou te passar aqui, tá, Mauri, depois o número do acórdão, mas essa situação de absorção de prejuízo com redução de capital, ela é bastante trivial, tá? O detalhe vem agora em seguida. Depois que ela fez a absorção do prejuízo acumulado, para sanear, né, esse patrimônio líquido, dando caminho livre para uma eventual distribuição de dividendo, porque lembrem o seguinte, se essa empresa, na configuração patrimonial inicial, apurasse lucro de 1 milhão, ela não poderia distribuir. Por quê? Pela alocação do resultado do exercício, eu tenho que prioritariamente abater os prejuízos acumulados. Então, ela não conseguiria distribuir dividendo. Quando ela faz esse saneamento, absorvendo o prejuízo acumulado com o capital social, ela abre caminho livre, a partir da absorção, para uma distribuição de dividendo. E o que que aconteceu em seguida? Ela entendeu, por meio de estudos técnicos, e o Fernando vai comentar sobre os parâmetros contábeis para o reconhecimento de ativo fiscal diferido sobre prejuízo fiscal, em base negativa da CS, ela reconheceu 200 milhões de ativo. Qual que era a contrapartida? Receita, na linha abaixo do ponto de partida do IR da CS, que é do IR corrente, nesse caso, um ativo de 200 milhões. E o que que ela fez em seguida, Mauri? Ela deliberou a distribuição de dividendos com caixa que ela já tinha de outras operações. Então, ela entregou para os acionistas 200 milhões que, por acaso, tinham sido formados a partir do reconhecimento do ativo fiscal diferido. Então, percebam como, do ponto de vista contábil e do ponto de vista tributário, essas figuras que a gente está falando aqui, de CPC 32, tributo corrente, deu base para que ela conseguisse distribuir dividendos. A Receita questionou e falou o seguinte: olha, esse lucro, Fernando, é fictício. Esse lucro não existe, ele foi formado por um estratagema contábil de reconhecer um ativo fiscal diferido que ia inflar o resultado do exercício e permitir a distribuição de dividendo. O que acontece, principalmente de uns 10 anos para cá, principalmente no contexto da Lava Jato, é que um artigo da década de 90, que é o artigo 61 da Lei 8981, foi ressuscitado, Fernando, porque ele vira uma tábua de salvação em uma carta coringa. Ele diz que qualquer pagamento ou entrega de recursos sem causa implica uma tributação na fonte a uma alíquota efetiva de aproximadamente 53%, fora a multa de 75% ou qualificada de 150%. Então a Receita falou: olha, esse pagamento de 190 milhões, como ele foi formado a partir do ativo fiscal diferido, reconhecido por conta de prejuízos fiscais, ele é fictício. Portanto, tudo que você pagou de dividendo é pagamento sem causa. E autuou 53% desse valor mais multa qualificada. Né? Depois eu te passo esse acórdão, não menciono aqui, mas é uma companhia aberta grande. Tá? E aí, a manifestação da PGFN sobre a questão da aplicação do artigo 10, que a gente conhece a posição dela desde que surgiu o RTT, a adoção de FRS no Brasil, que ela entende que o artigo 10 só deveria ser aplicado à parcela do lucro que tenha sido efetivamente tributada na pessoa jurídica. O que, convenhamos, é um absurdo, porque a lei não exige essa premissa, e quando exigia lá atrás, ela tinha de fato uma conciliação entre o que foi tributado ou não, mas isso já foi revogado há muitos anos. Ela seria o mesmo que dizer o seguinte, Fernando: uma holding que tem resultado de equivalência não pode distribuir dividendo, porque afinal de Isso, contas a isso que eu ia equivalência não é falar. tributada. Então, assim, é uma manifestação absolutamente infundada. Mas o fato é que o caso foi julgado favorável ao contribuinte, mas levando em consideração, tá? E eu vou colocar aqui, já vai fazer um gancho com o que o Fernando vai falar mais à frente, uma prova documental de que ela Isso. atendia aos critérios contábeis para que esse ativo fiscal diferido fosse reconhecido. Então, não basta, como a gente vai falar, ter prejuízo fiscal que por algum motivo não foi reconhecido, porque não tinha expectativa de gerar lucro tributável, a gente vai falar um pouquinho disso, reconhecer, falar que é neutro para fins de apuração do IR da CS, do PIS e da COFINS, e distribuir resultado a partir desse reconhecimento. Porque no caso concreto, o auto só foi cancelado pelo fato de que tinha base contábil
para o reconhecimento desse ativo fiscal diferido. Perfeito? Então, esse era essa era a primeira parte do nosso encontro, e agora vem o ativo fiscal diferido decorrente de eh, prejuízo fiscal e base negativa de CS. Aqui está PN, mas é PF, tá? Depois eu corrijo no material final que a gente vai disponibilizar no portal. Para a gente entender o contexto de reconhecimento de ativo fiscal sobre prejuízos fiscais e base negativa da CS, é importante a gente ter presente algumas regras básicas de compensação de prejuízo fiscal. Primeiro, uma questão de nomenclatura. Prejuízo fiscal diz respeito ao imposto de renda e a CSL, ou desculpa, ao imposto de renda. Quando eu apuro um resultado tributável negativo, ou seja, eu tive mais despesas dedutíveis do que receitas tributáveis em determinado período, e base negativa da CS é a mesma situação, só que para CS, como o próprio nome intuitivamente sugere, né? Porque o pessoal costuma fazer muita confusão, Fernando, entre saldo negativo de R de CS com prejuízo fiscal. São figuras diferentes, tá? Bom, desde 95/96, o prejuízo fiscal que eu apuro em determinado exercício, eu tenho que obrigatoriamente estar no lucro real, ele pode ser compensado com lucros tributáveis futuros até o limite de 30% desse lucro tributável. Então, eu posso carregar esse prejuízo fiscal para compensações futuras, com essa limitação percentual, quantitativa, objetiva, sem prescrição. Então, o prejuízo fiscal que eu apurei em 2020, eu posso compensar em 2024, por exemplo, tá? Essa regra de aproveitamento, ela como é que eu posso dizer? Ela é plena, integral? Não. Ela comporta algumas exceções. A primeira regra, que foi criada lá em 87, e, a razão pela qual ela foi criada era evitar a comercialização de prejuízos fiscais à época, que estava bastante em voga, ela praticamente veda a utilização de prejuízo fiscal por sucessão. Quais são os exemplos típicos do direito societário de sucessão universal? Fusão, incorporação e cisão. Então, sempre que houver alguma figura societária que eu mencionei como essas, eu teria a perda total ou parcial do prejuízo fiscal. Fusão e incorporação implicam perda total do direito ao aproveitamento fiscal pela sucessora, e no caso da cisão proporcional ao PL cindido. Tá claro? Significa dizer, se a empresa A tem 1 bilhão de prejuízo fiscal e ela foi incorporada pela empresa B, que é superavitária, pura lucro tributável, é uma exceção ao princípio da sucessão universal da incorporação a transferência do crédito tributário de prejuízo fiscal e base negativa de CS. Perfeito? Uma das razões pelas quais a fusão a gente chama de mosca branca, né? Tem uma ou outra que ocorreu ao longo dos últimos 20 anos, é porque, para fins tributários, é o pior cenário, porque você perde totalmente o prejuízo fiscal, fora questões burocráticas de estabelecimentos, obrigação acessória e por aí vai. Então, essa regra é bastante simples de compreender, mas não é objeto do nosso encontro de hoje. O encontro de hoje vai se debruçar precisamente sobre essa segunda regra, que também é da década de 80, que consta do mesmo decreto 2341, e que diz o seguinte, Fernando: se cumulativamente houver mudança de controle societário e do ramo de atividade, você perde o saldo de prejuízo fiscal. O texto da legislação ele é simples, mas ele comporta uma leitura um pouco mais complexa. Por quê? Esse exemplo que está sendo projetado, a empresa, vamos imaginar que sempre teve prejuízo fiscal, para facilitar a compreensão da regra. Desde 2010 até 2024, ela apurou prejuízo fiscal. Se em 2015 ela mudou de ramo de atividade, aplica-se a regra? Não.
Porque a regra exige que, além da mudança do ramo de atividade, também tenha a mudança do controle societário, o que veio a ocorrer em 2021. Sendo a mudança do controle em 2021, quando que eu perco o prejuízo fiscal? Qual parcela? Né? A parcela em vermelho, a parcela em amarelo, a parcela em azul. Teoricamente, pela conjugação dos dois elementos, eu perderia o saldo de prejuízo fiscal formado até 2015. Né? Por quê? Quando eu mudei o ramo de atividade, eu continuava gerando prejuízo fiscal compensável. Quando eu mudo o controle societário, eu tenho que observar quando houve a mudança cumulativa. Então, isso me faz concluir que esse saldo anterior a 2015 não poderia ser aproveitado. Perfeito? Uma outra forma de enxergar a questão é que o prejuízo fiscal formado a partir de 2015, ele foi formado pela mesma atividade, mas com controle societário preservado. Então, prejuízo compensável bom. Quando eu mudo o controle societário em 21, aí eu tenho o atendimento dos critérios da regra que veda o aproveitamento do prejuízo fiscal. Tá? É uma interpretação que demanda um pouco mais de atenção, mas como o material vai ficar disponível, eu acho que vale a pena depois as pessoas se debruçarem sobre os parâmetros e, eventualmente, chegar até uma conclusão diversa. Bom, e quais são as questões atuais que nós temos observado? Né? Principalmente a aquisição de empresa deficitária, deficitária que eu digo não só do ponto de vista contábil, tá, Fernando, que tem apurado prejuízos recorrentes contábeis, mas também tributários, empresas em recuperação judicial, empresas em liquidação ordinária, né, nos termos lá da lei das SA, empresas dormentes que, para evitar um colapso, pararam as atividades, estão só fazendo frente a alguns passivos que aparecem, mas continua, por exemplo, com passivo a descoberto. E isso fez ressurgir o tema, e como vocês viram, é uma regra de 1987. E quando nós descemos a detalhes da doutrina, manifestação das autoridades fiscais e jurisprudência, o que a gente percebe é que as manifestações são escassas. Você não tem um aprofundamento, principalmente do que seria mudança do ramo de atividade. Mudança de controle societário é de fácil percepção. Eu tenho a definição de controle na lei das SA, eu tenho a definição de quando esse controle é alterado, então fica fácil perceber esse critério. O segundo, que é mais complexo. E por que que ele é complexo? Tá? Para quem não está familiarizado com o KNAI, e aqui eu nem acho que, talvez, nem acho que é o caminho que o legislador sugere, tá, Fernando? Mas como a lei fala em mudança do ramo de atividade, sem indicar qual é o parâmetro para observar isso, a primeira coisa que surge à cabeça é, bom, vamos olhar para o KNAI, Código Nacional de Atividade Econômica, que no final do dia tem essa configuração que eu estou projetando, que separa as atividades econômicas em vários grupos, né? Do primeiro grupamento mais amplo para o mais específico possível. Então, parte de seção, divisão, grupo, classe e subclasse, tá? Se você observar o site do IBGE, nós temos essas classes de atividade, né? Ó, desculpa, essas seções. Seção é o grupo mais abrangente, são essas seções que comportam esse tipo de atividade. A primeira pergunta que alguém poderia fazer é, bom, se eu mudar a seção, muda de ramo de atividade. Aí eu acho que não tem muita dúvida. Por exemplo, se eu saio de agricultura para eletricidade, ninguém tem dúvida. Mudou seção, indiscutivelmente a regra se aplica se tiver mudado o controle. Só que, e se eu mudar dentro da divisão? Então é o seguinte, Amaury, eu tenho uma fábrica de bebida e eu passo a fabricar produto têxtil depois que eu adquiri a empresa. Mudei o controle e mudei de bebida para têxtil. Alguém vai dizer, né? Bom, são claramente atividades diferentes, né? Então, será que dentro da divisão existe mudança de ramo de atividade?
ainda que dentro da mesma seção, eu acho que intuitivamente alguém poderia dizer que sim, tem mudança do ramo de atividade, tá? E aqui o interessante é que o ramo, né, a palavra ramo, que deve ter sido empregada no texto legal de forma corriqueira, né? Para quem se recorda da Lei Complementar 95 de 98, artigo 12, que disciplina como que eu redijo textos legais, se não é num termo técnico, você tem que interpretar pelo seu uso corriqueiro, popular. Isso não ajuda, porque ramo no dicionário vai falar que é divisão, segmentação. Então, não fala em que nível de segmentação tem que ocorrer essa alteração para que se aplique a regra de perda de prejuízo. Bom, aqui todo mundo deve concordar que mudar de indústria de bebida para teixo ou de fumo para teixo teria alguma dificuldade de defender que não se aplica a regra. Mas vamos descer para um outro nível de classificação. E se eu mudar agora, Renata, para dentro do grupo? Eu permaneço na seção de indústria de transformação, eu continuo na divisão de produto têxtil, mas eu mudo de tecelagem para fabricação de artefato. E agora, eu consigo preservar o prejuízo fiscal se eu comprei uma pessoa jurídica cuja atividade é de fabricação de artefato têxtil e eu passo a exercer atividade de tecelagem. Dentro do grupo, eu consigo sustentar a preservação do prejuízo fiscal? Bom, se alguém disser que não, será que era exigido que eu ficasse ao menos dentro do mesmo grupo? Por exemplo, Fernando, eu comprei uma pessoa jurídica, mudei o controle, ela exerce a atividade de fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico. E eu passo a fabricar tecidos especiais. É uma classificação diferente para fins do KNAI, embora dentro da mesma seção, dentro da mesma divisão, dentro do mesmo grupo e dentro da mesma classe. Isso atenderia à regra de não haver mudança no ramo de atividade, né? Ou será que alguém exigiria que, dentro do nível mais específico, que eu deveria continuar exercendo a mesma atividade? Ou seja, se eu comprei uma pessoa jurídica com prejuízo fiscal, mudei o controle e passo a exercer uma atividade nova, faria com que eu perdesse o prejuízo fiscal se, por exemplo, eu não continuasse exercendo a fabricação de tecidos especiais? E aí percebam que dentro da subclasse, pessoal, você tem dezenas, às vezes centenas de definições, descrições dentro da mesma subclasse. Então, o que faltou para o legislador e para a regulamentação tributária é especificar dentro de qual perspectiva eu configuraria a mudança do ramo de atividade. Então, uma análise caso a caso que deve ser feita tem mudança da seção, da divisão, do grupo, de classe, subclasse. O que dá para dizer é que, se alteração ocorrer na subclasse, me parece que você permanece dentro do mesmo ramo. Ou, uma outra forma de enxergar a questão, quanto mais alteração ocorre nos níveis de mais detalhamento da atividade, mais fácil a defesa da preservação do prejuízo fiscal. Você tem algum comentário, Fernando? Eu vi que você abriu o microfone aqui. Não, não, eu acho que assim, eu concordo com tudo que você falou e eu acho que uma perspectiva mais econômica também, e é isso que você está colocando, é assim, é o risco da atividade empresária, né? O risco em que, como você falou, se você muda da indústria de bebida para fumo, você está alterando significativamente o risco do negócio, né? Da atividade empresária, da sociedade. Essas alterações mais mínimas, você tá alterando, mas assim, você está mantendo dentro daquele mesmo segmento, daquele propósito, daquela marca, né? Daquela clientela. Então, me parece que eu acho que o raciocínio que você fez está perfeito. Assim, a gente não tem que tomar um certo cuidado de falar que qualquer alteração se caracterizaria como uma mudança do ramo, porque
Ainda mais com esse nível de especificidade, né? Porque assim, o cara, assim, não faria sentido, né? Perfeito. Não, e quando você recorre à jurisprudência para tentar encontrar um norte, ela é extremamente escassa, como a gente falou, e sempre baseada no caso a caso. Então, basicamente, o que eles olham é: houve alteração do objeto social depois da mudança do controle? Teve mudança do CNAE? Teve mudança da receita oferida? E esse último item é muito interessante, porque quando a gente olha para a origem da regra, e tem textos da doutrina clássica, como do Henri Tilbury, como eu falo, outros falam de outra forma, mas tem textos dele da década de 80, contextualizando por que que foi criada essa regra. E ele dizia que, olha, isso não deve ser um impeditivo para que, numa atividade para recuperar um negócio, de forma legítima, você aplique uma vedação ao aproveitamento de prejuízo fiscal, se não tiver artifícios simulatórios, fraudulentos ou algo que o valha. E ele usa um termo de mudança substancial da atividade ou da receita. Só que substancial também é subjetivo. Vamos imaginar o seguinte: eu fabrico tecido, mas eu tenho uma sinergia na fábrica de tecido para fabricar, por exemplo, embalagens recicláveis, por exemplo, embalagens de outros produtos. Vou imaginar que isso implica quinais diferentes para a fabricação de tecido daquela de fabricação de embalagem. Imaginar que eu compartilho o mesmo maquinário, a mesma mão de obra. Então, eu, de fato, tive uma sinergia e estou desenvolvendo isso da mesma área. E se minha receita de embalagem, depois da alteração do controle, passar a ser, por exemplo, 90% do meu faturamento versus 10% da outra atividade, que no final do dia foi a geradora do prejuízo fiscal acumulado? Em que limite, já que a lei não diz, eu considero que a receita nova passa a ser substancialmente superior à anterior, a ponto de determinar que houve mudança do ramo de atividade para fins da regra de perda de prejuízo, né? Seria o parâmetro de 30% do lucro tributável que eu posso compensar um parâmetro válido? Então, percebam que a discussão vai ser caso a caso, olhar se houve alteração de objeto, mudança da receita, mudança do CNAE. Essa perspectiva do Fernando acho que é extremamente importante também, né, de avaliar risco do negócio economicamente, se eu consigo sustentar a despeito da classificação do CNAE feita pelo IBGE, que é uma atividade similar do ponto de vista econômico, né? Porque, lembrando, gente, a legislação não impõe que eu olhe para o CNAE. Isso é só uma forma de você tentar interpretar o texto legal, tá? E aqui surge, portanto, né, Fernando, o que você vai falar agora, sobre quando que eu reconheço o ativo fiscal decorrente desse saldo de prejuízo fiscal e base negativa. Porque a gente viu que se a empresa não tem perspectiva de ter lucro, ela nem reconhece esse ativo, ou se reconhecido, ela baixa. E pode ser que na mudança de controle surja uma nova perspectiva, né, Fernando? Exatamente, Diego. Eu acho que sim. Se a gente pudesse separar entre dois requisitos, o primeiro é isso que o Diego acabou de explicar, que é a questão, vamos colocar assim, do direito legal. Então, assim, eu tenho direito eu tenho um prejuízo fiscal, chama assim, que é bom, que eu posso compensar, que está autorizado que eu faça essa compensação, digamos assim, mesmo sabendo que a coisa não é preto no branco, mas toda avaliação doutrinária, jurisprudencial me indica que sim. E o segundo aspecto, eu brinco que você precisa provar que você vai gerar lucro, né? Então, vou dar o exemplo aqui que eu dei, pessoa física, mercado de capitais, né? Então, você faz um monte de operação e começa a ter várias perdas, você tem prejuízos nas suas operações em bolsa. O fisco também deixa você utilizar esses prejuízos para compensar. Agora, para que isso seja compensado, em algum momento você tem que começar a ganhar dinheiro na bolsa, tem que começar a comprar e vender e ter lucro, né? Porque senão você vai acumulando um monte de prejuízo, você tem o direito legal, mas o que a norma contábil fala, você precisa comprovar que isso vai ser recuperável, né? Porque uma coisa que a gente comentou é uma questão mais teórica, mas vale ter isso em mente. O ativo fiscal diferido,
ele é um gênero, né? É uma espécie do gênero ativo no final do dia. Então, qualquer ativo contábil, para você registrar no balanço, você precisa comprovar que isso vai gerar um benefício para o futuro para a empresa. No caso desse benefício futuro, é pagar menos tributos sobre o lucro, como a gente está falando. Então, a empresa vai ter que demonstrar isso. E por que que esse ponto é sensível? Porque o próprio fato dela ter prejuízo no passado indica, é um bom indicativo. Assim, a empresa não está ganhando dinheiro, está perdendo, tendo prejuízo fiscal, né? E aqui estou falando mais fiscal, mas admitindo que o contábil também é pronto. Então, a empresa não está sendo lucrativa, gerando um monte de prejuízo fiscal. É um primeiro indício de que a situação, teoricamente, não está muito boa. Será que eu deveria reconhecer um ativo no meu balanço, admitindo que eu vou compensar esse prejuízo no futuro? E aí vem a norma e vai falar, olha, você precisa ter elementos que justifiquem isso, né? Ah, um exemplo que ela coloca aqui, que não é tão aplicável como o Diego explicou no Brasil, é a questão da expiração desse prejuízo. Olha, se você tem uma expectativa de recuperar isso, mas ele vai se expirar dentro de um prazo, então você tem que ver se você vai conseguir atender aquele prazo. Outra coisa, por que que aconteceu esse prejuízo? Ah, foi uma causa específica, né? Estava no Covid, teve uma restauração, a empresa teve uma perda, mas agora ela está bem. Esse último elemento que é bastante importante, explicitamente consta isso na norma. Tem oportunidade de planejamento tributário, de reestruturar, isso tem que ser levado em conta. Porque isso é legítimo e é quase que eu diria, quase que uma obrigação do administrador estatutário de tentar, dado que ele tem um prejuízo fiscal, ele tem, digamos assim, a legislação permite que isso possa ser compensado. Vamos chamar assim, ele tem dinheiro na mesa ali, ele tem um dinheiro que ele precisa, né, ele precisa monetizar esse prejuízo. Então, a norma entende, olha, se a administração conseguir comprovar que há oportunidade de fazer um planejamento para compensar isso, então é mais um indício que isso vai ser compensado no futuro. Então, foi o que o Diego falou. Você vai avaliar em dado momento. Primeira coisa, essa primeira perna do direito legal. Então, esse prejuízo fiscal é bom, eu consigo compensar? Ok, então eu tenho direito. Agora, o que que é o ponto importante? Nem todo direito, às vezes, é reconhecido como ativo. Então, eu tenho direito a receber de uma empresa que está em RJ caminhando para falência. Eu já fiz a PDD disso, já baixei. Eu continuo tendo direito, eu posso ir cobrar, eu devo ir cobrar, mas não quer dizer que eu tenho um ativo contabilizado no meu balanço. Tá? A norma contábil existe, seja provável, aquelas discussões que vocês conhecem. Aqui vale a mesma coisa. Eu tenho direito, vou verificar se é provável. No exemplo que o Diego colocou, e é bastante comum que aconteça isso, quando existe a mudança de controle, existe um novo acionista, geralmente vai vir um novo plano, vai vir um novo, né, novos administradores, muitas vezes uma nova estratégia para tentar alavancar essa empresa. E aí o que a norma vai exigir, olha, ok, mas do ponto de vista de compliance, inclusive tributário e comprável, me deu alguma prova, entre aspas, disso. Olha, tem um plano de negócios, tem um orçamento, tem um estudo técnico, a norma chama de estudo técnico, onde basicamente você vai fazer uma projeção. Por isso que eu falei, tem muita lógica de orçamento. Você vai fazer uma projeção de resultados futuros, no caso de lucros tributáveis futuros, para provar que dentro de um certo horizonte, esse saldo de prejuízo vai ser utilizado e vai ser compensado. Se você consegue comprovar isso, aí sim, aquele exemplo da redução de capital que você explicou, você gera o ativo em contrapartida a DRE. Tá? Em contrapartida a DRE. Contrapartida em PL existe só quando, no caso, não o caso do prejuízo fiscal não existe, mas no caso quando a diferença temporária está no PL. E o pessoal que é mais antigo vai lembrar, né, Diego, caso de reserva de reavaliação, ou outras ajustes de marcação a mercado no PL. Aí o tributo diferido fica dentro do PL. Mas quando, nesse caso do prejuízo fiscal, você vai ter um crédito justamente no resultado em contrapartida desse ativo, tá? Fernando, se tiver Pronto. por exemplo, um ajuste a valor justo em outros resultados abrangentes, aí também o diferido seria lá. Os aranjinhos, exatamente, porque é um pouco daquela ideia que você falou, né? Porque qual que é a ideia? Esse ganho vai ficar dentro do PL
E aí você vai ter o tributo diferido negativo, né? Imagina que foi um ganho, né? Você vai ter um crédito lá e um débito diminuindo ele, de Isso. tal forma que o analista, o usuário veja, ó, o efeito líquido desse ganho é o bruto menos o tributo. Perfeito. Então, ele acompanha, o acessório acompanha o principal. E nesse caso aqui, o que a norma tenta fazer, ela não é tão restritiva no sentido de que fala, olha, você não pode. Não, pode, mas você precisa comprovar isso de maneira que, olha, porque, veja, senão você vai contabilizar um ativo lá que nunca vai ser recuperável. Porque para ele ser recuperável, tem que utilizar o prejuízo fiscal. Então, o que a norma não quer é que você reconheça um ativo que não vai gerar benefício para a entidade. Mesmo depois que você reconhece, esse slide é interessante, você vai ainda fazer os testes de impairment, entre aspas, todo final de exercício social. E esse é um ponto importante, porque muitas vezes é comum que as empresas tenham saldo de prejuízo, e em determinado exercício, faça as análises, fala, olha, eu não consigo comprovar, não contabiliza nada, e passa um novo exercício, a situação melhora, o país começa a melhorar, o ramo de atividade começa a melhorar, a administração nova está fazendo efeito, mudou o controle, e aí ela, a partir desse segundo momento, ela faz o registro. E isso não tem nada a ver com erro, não houve nenhum erro, é uma questão de estimativa contábil, como qualquer outras estimativas que a gente conhece. Você faz uma dada avaliação no encerramento do exercício social, no encerramento do balanço, com base nas informações disponíveis na data. Ok, tem condição, registra. Passa outro exercício, olha, não tem mais, a expectativa nossa não se realizou, baixa. Ou vice-versa, não reconheço nada, reconheço depois, tá? Você vai sempre fazer uma avaliação, e é um dos itens mais debatidos aí pelas empresas de auditoria que vocês conhecem, às vezes pelos conselhos, porque a gente sabe que é um item que ele demanda da expectativa de resultados futuros, da empresa. Esse item, né? Esse foi um caso interessante. Essa instrução, muita gente lembra também, é antiga, mas famosa, era a 371 da CVM, porque ela foi e voltou. Foi um negócio meio engraçado. Até uma vez conversei com o pessoal da CVM, da área técnica, eles falaram: ó, tá revogado, tacitamente. Eu falei: certeza? Sim. E aí, no exercício seguinte, aparece naquela ofício circular da CVM que vai para as companhias abertas, aparece a 371 como guidance, entre aspas. E por que isso? Porque essa normatização a 371 ela é pré-IFRS, pré-normas internacionais, aí que veio com 11.638 e com a adoção das FRS no Brasil. O que aconteceu? E nessa época não existia o CPC 32, que é a IAS 12. Quando entrou em vigência o CPC 32 com convergência, o que se entendeu foi o seguinte: olha, todas as normas de contabilidade que a CVM tinha estão teoricamente tacitamente revogadas, porque essas normas existiam para fins de mercado de capitais, porque a gente não tinha norma contábil no Brasil como regra geral, era basicamente lei 6.404 e algumas normas do CFC. E para não ficar nesse vácuo normativo, a CVM, e fazia isso com excelência, também tinha normas contábeis. Ela editava normas contábeis que muitas delas eram sim baseadas nas próprias FRS. Quando a gente veio com a adoção das normas internacionais e o próprio o CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis no Brasil, que faz a tradução e adaptação das normas, basicamente o modelo foi o seguinte: o CPC aí faz as normas e a CVM e outros órgãos reguladores endossam isso e tem o enforcement para o mercado de capitais. Então, a CVM endossou, ratificou, transformou isso em deliberação, agora resolução, o CPC 32. Então, por isso essa discussão de se essa instrução 371 da CVM estava revogada ou não. E por que isso é importante? Porque o CPC 32, o slide anterior que o Diego mostrou, ele é muito mais principiológico. E a 371, ela tinha um critério mais, digamos assim, mais objetivo, que ela colocava duas condições, né? Esse é o critério bem colocado, principiológico, né, Diego? Basicamente, o que a norma fala é o seguinte: tem que ser provável, né? Na medida que seja um provável, você consegue comprovar que é provável, você pode reconhecer, né? Um ativo fiscal diferido é o item 34, deve ser reconhecido para prejuízos fiscais não utilizados, aí prejuízos fiscais gênero comportando tanto IRPJ e CSL,
na medida que que seja provável que existirão lucros tributáveis futuros e eles sejam utilizados, tá? E esses critérios são os mesmos para as diferenças temporárias que a gente falou, tá? São o mesmo, porque o exemplo que a gente deu, se tem uma diferença temporária que vai ser dedutível, então, exemplo, uma PDD, onde você reconhece um ativo fiscal diferido, você deveria comprovar da mesma forma que você vai ter lucros tributários futuros. Então, basicamente, o CPC 32 é mais principiológico. O que a CVM falava? 371, e ainda você vai encontrar isso talvez em algumas normas de órgãos reguladores, como o próprio Banco Central, né, Diego, no slide anterior. Falou assim, olha, não basta só o provável para a gente, você vai ter que avaliar duas coisas. Primeiro, se você no passado teve lucro, era 3 dos últimos 5 anos tem tido lucro, significa o seguinte, você tá em T0, você olha até T-5 e verifica, desses 5 últimos exercícios sociais, 3 deles você teve lucro? Se não teve, aparentemente você não poderia. Tá? E a outra condição também cumulativa é, você vai ter que compensar isso no período de 10 anos. E aí, se não conseguir compensar em 10 anos, aí só parcela, você poderia fazer parcial, né? Você poderia fazer parcial nesse sentido, que é o quê? Esse aqui do 10 anos, né? Você falou. Isso. Então, por que isso é importante? Porque ela criava uma regra um pouco mais objetiva, mas mais restritiva. E o CPC mais principiológico fala, olha, se for 11 anos, por que 10 e não 9 e não 11, né? E outra coisa, dos últimos 3, últimos 5 anos, mas se teve o Covid? E se é uma empresa de tecnologia que está dando muito prejuízo, de repente está num ramp-up e está dando muito lucro agora? Faz sentido eu olhar para o passado? Então, ela pedia que você analisasse mais o econômico e a circunstância específica. E a 371 não, ela criava critérios mais objetivos. Tinha desse 3 de 5, últimos 5 anos, era uma premissa refutável, você poderia comprovar também, mas ela engessava um pouco mais. Então, por isso que era uma norma que, apesar de estar revogada, agora de maneira mais objetiva, ela é utilizada muitas vezes como guidance pelos auditores independentes, tá? Então, é importante ter isso em consideração, que apesar do CPC não exigir, muito possivelmente, como é uma coisa mais abstrata, né, o que é o provável, é muito comum que as empresas usem isso no caso específico e criem uma política contábil em cima disso, só que os auditores analisem isso. Diego, por favor, se quiser complementar alguma coisa. Eu ia comentar que o interessante, né, casando com o nosso tema de hoje, é que muitos órgãos reguladores, a exemplo do Bacen, continuam, né, reproduzindo essas métricas objetivas, mas também tem a ressalva de que tais métricas não se aplicam quando há aquisição do controle. E acho que casa com essa informação do Fernando, né, de que quando você tem uma aquisição de controle, provavelmente você tem um plano de negócio que difere da gestão anterior. Então, eles excetuam, né, essa Isso. análise objetiva para quando ocorre a mudança de controle. Então, acho que E o esse que, é um detalhe importante, né? e o que faz total sentido, como você falou, porque dentro a aquisição, né, ela tem toda uma lógica negocial do que foi avaliado, do que foi decidido, do que foi o preço disso que foi negociado, e aí em cima disso existe, né, existe uma intenção clara, uma mudança de cenário, uma nova gestão. Então, assim, faz bastante sentido que, assim, você vai ter um novo corpo ali de acionistas e executivos tocando o negócio. Então, o que passa, né, muito dificilmente o que aconteceu no passado é um bom parâmetro para você prever o que vai acontecer no futuro, né? Uma empresa que você falou, reparação judicial, alguma mudança de controle, um turnaround da empresa, não tem, o passado não é tão importante, é o futuro, né? A expectativa do que vai acontecer no futuro é muito mais importante para ver a qualidade daquele ativo do que olhar o passado com uma outra gestão, com outro acionista. Perfeito, Fernando. Queria agradecer aí a sua participação brilhante, deixar aberto aqui o espaço para perguntas. A gente já chegou no horário limite, mas caso alguém tenha alguma pergunta, que não queira fazer agora, quiser mandar por e-mail aqui no chat, fica à vontade. Acho que o Ivan ali talvez tenha.
Tudo bem, pessoal? Bom dia. Posso fazer rapidinho uma pergunta? Pode, fica à vontade, claro. Se vocês têm a questão de governança da aprovação do estudo, a instrução falava lá de aprovação no CAD, exame do Conselho Fiscal, com a revogação, né, em tese, isso não é mais exigido. O que vocês têm visto de boas práticas aí no mercado? Ainda Eu, passa pelo CAD e tal? eu posso falar aqui também o exemplo também não muito. Eu participo de alguns comitês de auditoria e conselho fiscal. Eu acho que é boa prática que não é obrigatório, como você falou, mas eu vejo como boa prática. E aí, muitas vezes a gente olha também a perspectiva do contador, não sei, Ivan, também se você está pensando na perspectiva, até para trazer uma governança e todo mundo está ciente do que está acontecendo, né? Então, seguir os trâmites, não foi uma decisão exclusiva do contador, olha, teve um exame pelo Conselho Fiscal, pelo Comitê de Auditoria, pelo próprio Conselho de Administração, está baseado num documento, digamos assim, num orçamento ou no estudo que foi levado para o Conselho, porque como a gente falou, em alguns casos, não todos, mas pode ter efeitos significativos, enfim, para distribuição de dividendo, para remuneração, etc. e tal. Então é importante, assim, eu acho que essa governança não é, às vezes, muitas vezes obrigatória, mas eu acho que é recomendável. Eu falo para os contadores, às vezes, inclusive para ele não assumir, às vezes, a responsabilidade de ter que fazer isso sozinho, porque eu brinco, esse exemplo se o prejuízo fiscal é bom ou ruim. Eu vou ligar para a Miguita, vou falar, Miguita, faz um parecer, dá me ajuda aqui, porque eu não consigo avaliar, né? Então, acho que se apoiar em especialistas e trazer, eu acho que a governança da empresa, no meu entendimento, Ivan, muitas vezes não obrigatório, mas eu entendo ser recomendável. Tá ótimo, agradeço. Maravilha. Então, além de perguntas, quem quiser mandar depois sugestões de tema, a gente é super aberto a sugestões, né? A colocar uma pauta mais atual. Provavelmente, antecipando aqui, Fernando, em abril, eu até comentei contigo no ano passado, a gente vai fazer um workshop que é bastante interessante sobre tributação de criptoativos, né? Falar em que pé que está a discussão do IASB, né? O que que a gente espera de próximos passos. O Fernando já está convidado, Nossa, o Bruno Salotti também já está nossa. convidado. E se der, vamos ver se a gente consegue também contar com o professor Eduardo Flores, né? Ter a trinca de ouro aí da fé, né? O Fernando, o Bruno e o Flores para discutir junto com a gente, com o Diogo Ferreira, que é especialista na tributação de criptoativos, para traçar um panorama geral do momento em que a gente se encontra, esperado do ponto de vista contábil e do ponto de vista tributário. Então, eu espero Ótimo que tema. todos tenham gostado do nosso encontro de abertura de 2024. Convido a participarem dos demais encontros e sempre, na medida do possível, participando também ao vivo aqui com a gente. Beleza, Fernando? Muito obrigado novamente e bom resto de semana para todo mundo. Eu que agradeço também, Diego, Diogo, e esse tema das criptomoedas vai ser ótimo, vai bombar. Contem comigo. Obrigado novamente pela participação de todos. Acho que vai ficar meu e-mail também aí, meu contato. Estou à disposição, quem quiser continuar as discussões e foi uma honra. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal.